o Poder Judiciário de Mato Grosso estreia hoje o programa Explicando o Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo aperfeiçoar a atuação docente de magistrados e magistradas. Esta ação pedagógica propicia o repasse de conhecimento de assuntos jurídicos e sociais por meio de videoaulas com profissionais diversos, assegurando assim melhorias na prestação jurisdicional. Na estreia, temos o professor da Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Fernando de Assis Alves. Graduado em Pedagogia pela Universidade de Brasília, ele também é especialista em Gestão Pública e Sociedade, mestre em Educação e Comunicação pela UNB e doutorando em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa. O tema da aula é a importância da formação de formadores de magistrados. Ele fala sobre aspectos como planejamento, estratégia, desenvolvimento de competências, avaliação, trabalho colaborativo, condução das aulas, autonomia e metodologias ativas. Acompanhe. O Programa de Formação de Formadores, ele é um programa que foi pensado pela Infam e tem origem principalmente no modelo francês de formação de magistrados. A Infam foi buscar, ao longo de vários anos, expertise e aprender com quem já desenvolvia essa formação até chegar num formato que melhor se adequasse ao modelo brasileiro de formação. Então nós temos hoje em atuação um programa de formação de formadores, onde o magistrado que tem interesse em atuar nesta formação, principalmente em cursos que são credenciados pela Infam e que vão valer para vitaliciamento e promoção na carreira, acabam fazendo essa formação conosco. Para nossa sorte, nós temos tribunais extremamente competentes e que têm também desenvolvido as próprias formações, como é o caso aqui do tribunal de vocês, o Tribunal de Mato Grosso, a partir da ESMAGES, que tem todo um programa voltado para a formação dos seus próprios formadores, o que é imprescindível e a Infam sempre valoriza e preconiza que nós possamos estar valorizando o nosso corpo docente local, porque, enfim, valorizar a prata da casa, ninguém melhor do que eles que de fato conhecem a realidade, para que possam aproximar o processo de ensino-aprendizagem e fazer com que ele se torne significativo. E é preciso sentir, é preciso conhecer a realidade para que esse processo de fato ele venha a ter uma coerência, a ter coesão, e de fato faça sentido para aquele público que está participando da formação. O programa de formação de formadores ele tem 3 níveis, mas para que possam figurar no Banco Nacional de Formadores, e daqui a pouco nós vamos compreender melhor um pouquinho da importância da formação e da constituição do Banco Nacional de Formadores, ele precisa ter concluído o nível 1 da formação de formadores. O nível 1 ele é subdividido em 3 módulos. Módulo 1 com 24 horas de carga horária, módulo 2 com 40 horas de carga horária e módulo 3 com 20 horas de carga horária. O módulo 1 ele vai trabalhar, num primeiro momento, com uma visão geral, e o objetivo maior por trás disso é no sentido da sensibilização e a importância para a formação, planejamento, avaliação e principalmente emprego das metodologias ativas, que são recursos metodológicos que oportunizam, antes de mais nada, o protagonismo do aluno. E é onde nós começamos a romper um pouquinho com o modelo tradicional de ensino, onde o aluno muitas das vezes não tem um incentivo nenhum para participar da aula, é um monólogo, uma aula expositiva, que tem a sua importância, mas para a formação de magistrados, especificamente para o desenvolvimento de competências de média e alta complexidade, muitas das vezes o modelo tradicional de ensino este não dá conta, o que justifica, inevitavelmente, que nós tenhamos que estar desenvolvendo essas competências para que os magistrados apliquem metodologias ativas no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, esse módulo 1 do nível 1, ele tem mais esse caráter de aproximação, para que as pessoas tenham um primeiro entendimento e um primeiro alinhamento. Ele geralmente é feito em codocência, e nós priorizamos muito que tenhamos um pedagogo e um magistrado, até porque nós precisamos nos aproximar da realidade. E por mais que o pedagogo ele atue muitas das vezes no âmbito do Poder Judiciário, quem efetivamente conhece a prática jurisdicional é o magistrado. Então esse trabalho em equipe, especialmente em codocência, ele só enriquece e faz com que nós possamos entender que o espaço é um espaço de colaboração e não de competição. E aí há uma série de variáveis que nós vamos precisar começar a levar em consideração. E a primeira é exatamente essa. Nós fazemos parte do sistema de justiça, onde todas as pessoas que participam direta e indiretamente têm toda uma importância no processo de decisão e de sucesso ao qual, na melhoria da prestação jurisdicional que se pretende. Da mesma forma, nós vamos começando a compreender e fazer uma transposição didática
do trabalho que existe na jurisdição para o exercício em sala de aula. Então, em sala de aula, nós vamos, inclusive, perceber a importância do planejamento de aula, planejamento de ensino e planejamento do curso. Muitas das vezes nós temos resistência, inclusive quando somos convidados a ministrar alguma aula e a coordenação da instituição que nos convidou solicita um plano de ensino, parece que é quase, né, uma agressão ou que tem dúvidas com relação à nossa competência profissional. Mas, no final das contas, não tem absolutamente nada a ver com isso. E nós vamos começar a entender, durante a formação, a importância, né, desse planejamento, que sugere, primeiro, né, conhecer o público-alvo, porque muitas das vezes nós temos um identitário, uma aula que é desenvolvida para determinado público, mas não necessariamente essa mesma aula vai se enquadrar, né, em outro público. Então, eu preciso conhecer o meu público, preciso fazer avaliações diagnósticas e eu posso desenvolver essas avaliações diagnósticas tanto no meu espaço de sala de aula, quanto avaliações prévias, que eu posso fazer sozinho, mas o apoio da coordenação da escola, este é imprescindível. Então, entender que trabalho em equipe é muito mais importante do que trabalhar de forma solidária e isolada, isso é invariável e é prerrogativa da formação de formadores. Então, o sentido da colaboração e do planejamento são duas premissas extremamente importantes. Por outro lado, ainda há muita resistência, porque toda a nossa formação, basicamente, ela é pautada no modelo tradicional. Só que qual é o problema de, na formação profissional, nós continuarmos tentando desenvolver os modelos tradicionais de ensino? A exemplo da formação inicial, onde nós brincamos que o magistrado que acabou de ingressar na carreira, ele parece um vadimeco, um ambulante, porque sugere-se que ele tenha que dominar todas aquelas competências para poder ingressar no concurso. Então, são conhecimentos, é uma dimensão da competência que eles já dominam e talvez muito mais do que nós mesmos. Agora, o que talvez eles ainda não tenham desenvolvido são as competências de média e alta complexidade, que é o aprender a aprender e o aprender a ser, que está no âmbito do atitudinal, do comportamental, do de fato saber fazer no dia a dia do magistrado. E exatamente os formadores que já têm alguma experiência e que vão trabalhar com uso de metodologias ativas, talvez consigam com maior probabilidade de auferir sucesso o desenvolvimento dessas competências. Só a título de curiosidade, imagine que nós queremos aqui, por exemplo, desenvolver a competência para a condução de uma audiência de custódia. O magistrado que acabou de ingressar no concurso público seguramente tem todo o domínio técnico, teórico de como se conduz uma audiência de custódia, mas talvez muitos deles sequer tenham tido a oportunidade de assistir uma audiência de custódia, muito menos conduzir uma audiência de custódia. Então, se para essa competência eu pretendo desenvolvê-la por meio de uma aula expositiva, talvez eu não consiga o desenvolvimento da competência porque ele não vai conseguir se perceber diante daquele contexto. E é importante que nós possamos aproximar algum sentido de vivência prática com relação a isso. E no âmbito das metodologias ativas, talvez uma que se enquadre de forma a aproximar o desenvolvimento dessa competência possa ser uma simulação de audiência, por exemplo, onde os magistrados serão colocados, né, para que possam estar simulando num ambiente controlado, num ambiente seguro. Nós não podemos abrir mão dessa questão, tá? Até porque o espaço de sala de aula precisa ser um espaço onde eles se permitam ao erro, possam colocar ali todas as suas dificuldades, as competências que eles ainda não desenvolveram, e é um nó crítico no final das contas que nós sabemos que é a avaliação, e daqui a pouco nós vamos tentar compreender também um pouquinho melhor o impacto da dinâmica da avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Então, se eu pretendo de fato que ele consiga desenvolver a competência para a condução de uma audiência, nós vamos estar simulando uma audiência, depois vamos sentar para dialogar sobre essa audiência, entender o que pode ter sido feito de forma adequada, o que precisa ser aperfeiçoado, e esse trabalho colaborativo vivencial seguramente vai oportunizar de forma muito mais segura o alcance do desenvolvimento dessa competência, que não só por meio de uma aula expositiva. Então é só para deixar claro que nós não somos contrários ao modelo de aula expositiva, mas a grande questão, e até numa reflexão, se nós fizéssemos, e se aí pegassem, por exemplo, papel e caneta e elencassem todas as principais competências que se espera que um magistrado tenha. Então nós vamos começar a elencar aí. Afirmo com muita tranquilidade que ao final desta avaliação, se nós fôssemos fazer uma subdivisão dessas competências que nós mesmos elencamos, no sentido de quais são as do conhecimento, quais são as do aprender a fazer e quais são do aprender a ser, afirmo com muita tranquilidade que a grande maioria estarão na segunda e terceira dimensões, que é de média e alta complexidade. E geralmente as da
primeira complexidade, que são mais ali as do conhecimento, o modelo tradicional de ensino dá conta. Só que as duas outras seguramente não. Agora, a grande questão é por que nós continuamos batendo na tecla de que o modelo tradicional de ensino vai dar conta do desenvolvimento das 3 competências, sendo que de antemão nós já sabemos que não. Então, muitas das vezes, pode ser o desconhecimento e outras pode ser em decorrência da questão da segurança que o modelo tradicional de ensino nos dá, né? Porque sugere-se que se eu estou compartilhando o conhecimento com a minha turma, a primeira questão é entender que, ao compartilhar, inclusive o espaço de fala, significa que eu estou compartilhando uma relação de poder. E muitos de nós, de fato, temos dificuldade no compartilhamento das relações de poder. Mas é importante nós compreendermos que, ao eu me aproximar do meu aluno, eu compartilhar o espaço de ensino-aprendizagem, eu não deixo de ser professor. E eu não preciso manter a minha autoridade em sala de aula enquanto professor por meio do autoritarismo. Eu mantenho a autoridade no espaço de sala de aula, conduzindo a aula de forma ética, competente, respeitosa e equilibrada. Quando nós queremos impor algo a alguém, significa que alguma coisa precisa ser revista. O espaço de sala de aula é um espaço de direção do professor. E ele precisa, inevitavelmente, desenvolver uma série de competências, inclusive de gestão de sala de aula, gestão das emoções, gestão de conflitos, e quando nós vamos começar a oportunizar a participação por meio das metodologias ativas, essas são variáveis que são cobradas ao professor. É mais ou menos assim, alguém precisa ser o adulto da relação, e esse adulto é o docente, da mesma forma que na condução da audiência. O presidente da audiência é o magistrado, e a ele compete esse processo de gestão e esse processo de condução. Não dá para terceirizar a responsabilidade por este processo, que também é uma outra variável que muitas das vezes nós acabamos deixando passar desapercebida. Nós temos muita facilidade de apontar o erro ao outro, mas observar que aquela responsabilidade é nossa, muitas das vezes isso acaba passando desapercebido. Isso, por outro lado, talvez justifique também uma outra questão que nós vamos precisar enfrentar, que é a nossa resistência com relação à participação em cursos de formação e aperfeiçoamento. Né? Nós temos, por vezes, dificuldade de falar assim, vou me colocar no espaço de sala de aula de aluno para estar aprendendo com outro, e muitas das vezes quando não é um par. Tá? Mas, infelizmente, quando nós vamos para a questão prática, ou felizmente, né, nós vamos entender toda a importância disso. Né? E aí o trabalho, quando é de colaboração e não de competição, entenda-se que todos ganham. E o espaço de sala de aula talvez seja um dos únicos espaços onde não há a prerrogativa da responsabilidade do cargo, que nós sabemos que é muito alta, e ali no espaço de sala de aula somos todos alunos. Não no sentido de menosprezar ou de tirar a importância do cargo que exercem, mas para tirar o peso da responsabilidade de estarem no processo de ensino-aprendizagem, na responsabilidade de saberem tudo. Então, é para separar um pouquinho, tornar um ambiente agradável, palatável, em que efetivamente as pessoas possam estar ali no sentido da plenitude, do aprendizado, e do aprendizado de forma significativa. Porque se não faz sentido, não justifica nós estarmos envidando esforço. Tá bem? Por outro lado, diferentemente da formação básica, que por vezes nós estamos acostumados, nós temos que ter clareza que nós estamos no âmbito da formação profissional e muitas das vezes da formação profissional em serviço. E essa enseja naturalmente algumas peculiaridades, como por exemplo a importância de reconhecer os acordos pedagógicos, que significa tornar claras as regras do jogo, entendendo que nós ainda, por mais que atuemos com magistrados, temos muita dificuldade de trabalhar com o exercício pleno da autonomia. A autonomia ainda é uma outra dimensão que nós trabalhamos muito na formação de formadores e que a nós passa desapercebido. Eu, por vezes, acabo brincando para facilitar um entendimento de forma mais didática, que nós vivemos a vida do outro e não com o outro. Né? Então, geralmente, nós fazemos aquilo que o outro manda que nós façamos, nós fazemos aquilo que o outro manda que nós façamos. Fizemos, por mais que nós tenhamos clareza daquilo que efetivamente nós já tivéssemos de fazer, independente de alguém nos dizer se nós temos que fazer aquilo. Tá? O que justifica talvez seja exatamente o receio de me colocar num cenário novo, e as metodologias ativas propõem exatamente isso. Só que se eu estou num cenário do novo, significa que não necessariamente eu vou controlar todas as variáveis. E aí também é uma outra dimensão que nós precisamos estar colocando luz sobre ela. Inevitavelmente, não conheço nenhum processo, e talvez imagino que todos nós tenhamos dificuldade de perceber processos onde nós vamos controlar todas as variáveis. É quase uma máxima da administração de empresas para quem trabalha com empreendedorismo. Uma das principais características do empreendedor é que ele corre riscos, só que ele corre riscos calculados. E para o exercício docente, o planejamento
né, exatamente o controle dessas nossas variáveis. E trabalhar com metodologias ativas significa que eu tenho que tornar o aluno protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Mas não achem que também vai ser fácil convidar os alunos para esse processo, porque eles também vêm de todo um processo de vivência histórica, estrutural, de um modelo passivo, que eles só fazem aquilo que nós dissermos que eles têm de fazer. Até que eles se tornem protagonistas a todo um cenário de mudança comportamental. E essa mudança ela também seja tempo, que é uma outra variável que eu pontuo que nós precisamos respeitar. As coisas têm um tempo. E o processo de mudança comportamental tem um tempo muito maior do que aqueles que talvez nós imaginemos que tenhamos tempo de fazer. Mas, inevitavelmente, nós vamos precisar estar respeitando esses tempos, porque caso contrário nós vamos estar fadados ao fracasso. A título de curiosidade, né, por vezes nós vamos eleger determinado candidato porque ele vai resolver o problema da violência. Só que a proposta de governo dele é resolver o problema da violência contratando, 100 mil policiais. E tinha um outro candidato que propõe resolver o problema da violência investindo maciçamente na qualidade da educação básica, por exemplo. Mas se nós fôssemos escolher um desses dois candidatos para resolver o problema da violência, muito provavelmente nós escolheríamos o primeiro que propôs contratar 100 mil policiais. Agora, se nós fizéssemos uma segunda pergunta, dessas duas propostas, qual efetivamente nós temos clareza que teria condições de resolver o problema da violência? Talvez pensando nós fôssemos racionalizar de que a segunda opção, de investir na qualidade da educação básica, fosse a que de fato resolveria o problema da violência. E aí, né, fica uma grande questão que talvez não tenha resposta, e é que bom, né, que por vezes não há resposta, e no espaço de sala de aula nós vamos trazer mais questionamentos do que respostas, porque nós vamos continuar optando, na maioria das vezes, por uma solução que sabidamente nós entendemos que não é a melhor. E a maioria de nós, muito provavelmente, iria optar pela sensação de segurança. Não significa que eu ter 100 mil policiais nas ruas vai resolver efetivamente o problema da violência. E aí nós vivemos muito do imediatismo. Eu preciso sentir-me pertencente. E nessa mesma lógica nós precisamos fazer com que os nossos alunos também se sintam pertencentes. E aí nós vamos trabalhar com uma série de métodos e técnicas para fazer com que os nossos alunos sintam-se acolhidos. Então, desde estratégias de apresentação, estratégias de avaliação diagnóstica, as metodologias ativas vão oportunizar, inclusive para aqueles que têm muita dificuldade de apresentação, de trabalhar em público, de se envolver em trabalhos em equipe, de forma muito tranquila e saudável, envolvimento, sem sequer perceberem que isso está acontecendo por meio das metodologias. Então, é imprescindível que nós estejamos envidando uma série de esforços, né, no sentido de aperfeiçoar a formação dos nossos formadores, para que, de fato, nós tenhamos cada vez mais uma magistratura ética, humana, solidária, que são também princípios que, por vezes, passam desapercebidos, né? E aí o curso de formação continuada, que seguramente vai ser ofertado por estes magistrados, vem também para romper uma máxima que socialmente é instituída e, infelizmente, nós acabamos acreditando como uma verdade, que é: em time que está se ganhando não se mexe. O que eu considero, no final das contas, uma grande aberração. Em time que está se ganhando se aperfeiçoa sempre. Porque se nós não nos aperfeiçoamos sempre, nós estamos fadados ao fracasso. Com todos os adventos, a cada momento as coisas vão acontecendo de forma extremamente dinâmica. Vocês percebem na própria prática jurisdicional o que é a transposição do processo físico para o processo digital. Hoje em dia o trabalho síncrono, trabalho de citação, toda essa interlocução que há inclusive com outros tribunais, né? E essa questão da própria formação de formadores, como eu havia comentado, né, ela vem para estar rompendo um pouquinho com esses paradigmas de que se trabalha isolado, se decide sozinho, mas nunca se está sozinho. Você tem toda uma equipe por trás, você tem toda uma fundamentação teórica para proferir a tua decisão judicial, que faz com que nós tenhamos clareza de que ninguém nunca estará a sós. E no espaço de sala de aula, inevitavelmente, o professor também não está ali sozinho. Ele tem toda uma equipe que está por trás, e mais importante do que isso, os alunos que ali estão com ele são os elementos mais importantes para o processo de construção do conhecimento. Daí nós precisamos, né, compreender melhor todas as dimensões do planejamento e que no módulo 2 é completamente dedicado à questão do aprofundamento e da elaboração de planejamentos, inclusive individuais, porque aqueles colegas que futuramente, né, ou com brevidade, já queiram ministrar algum curso
quer seja na formação inicial, na formação continuada, no vitaliciamento, ou até em ações fora, né, do próprio tribunal, porque acaba ocorrendo a necessidade, né, de nós, por vezes, estarmos atuando em outras instituições, e é importante, é salutar que nós possamos transcender as portas do tribunal e, de fato, nos aproximarmos da sociedade, né, e o exercício docente ele também é uma dessas dimensões e faz com que nós tenhamos cada vez mais a percepção de que nós estamos no caminho certo, né? Então, essa questão de investir na formação de formadores é imprescindível. A maioria dos tribunais no país já tem percebido isso. A SMAD já tem aí, ao longo dos últimos, talvez, 10 anos, iniciado todos os seus trabalhos e cada vez mais tem aperfeiçoado as estratégias de formação de formadores, mas que transcende também a questão dos magistrados, tem toda uma interlocução também com a equipe de servidores e, naturalmente, com o aperfeiçoamento da equipe técnica pedagógica das escolas que está por trás. Porque, como comentado no início, né, nós não fazemos nada sozinhos, nós sempre temos as pessoas que estão nos bastidores, que geralmente passam desapercebidas, mas é importante também dar luz a essas pessoas, porque elas são determinantes para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso, né? E muitas das vezes acabamos negligenciando, e na hora que o calo aperta, como diz o ditado, nós vamos recorrer e para identificar onde está o problema, e muitas das vezes o problema está na negligência, muitas das vezes nossa, de não observar dimensões que são extremamente importantes. Então, nessa perspectiva, o módulo 2 trabalha basicamente com planejamento, e o módulo 3 é um itinerário mais livre, né, onde o formador pode estar buscando oficinas práticas para estar aperfeiçoando algumas competências que talvez ele não tenha ainda desenvolvido. Atualmente, tem todo um advento do uso de recursos tecnológicos, então ele pode ir para uma oficina que vai trabalhar com recursos tecnológicos. Outrora, tem um calo com relação à questão da avaliação, que é uma dimensão complicada. Nós ainda entendemos a avaliação como instrumento de punição, né? E como é um instrumento de punição, eu entendo que é algo ruim para mim, esse algo ruim para mim é um problema, e geralmente como nós resolvemos os problemas? Fazendo de contas que o problema não existe. Então, essa negligência faz com que nós possamos não reconhecer as lacunas, e se eu não reconheço as lacunas, né, há uma falha no sentido da identificação das competências. Então, o módulo 3 é exatamente esse momento onde eles podem estar buscando oficinas que vão aperfeiçoar o teu desenvolvimento. Concluído o nível 1, eles já podem figurar no Banco Nacional de Formadores de Magistrados, e esse Banco Nacional para além da valorização desses magistrados que estão se destacando, que estão envidando esforços para a formação, tá? Até porque o exercício docente não é só por vocação, tá? Ele precisa ser reconhecido, e eu não só ministro aula, eu ministro aula. Eu não sou só professor, eu sou professor. E se nós não começarmos a dar importância para essa dimensão que merece essa importância, nós vamos continuar negligenciando os processos de formação em toda e quaisquer escolas, e as pessoas, por vezes, só vão nos procurar quando estiverem na iminência do vitaliciamento ou da promoção, e até se tiver um curso para ensinar a jogar pedra na lua, eles vão se inscrever, mas isso para nós é uma perda de recursos financeiros, é uma perda estratégica, é uma grande aberração, e nós não estamos aqui para fazer de contas. Por outro lado, nós precisamos também identificar quais são aquelas principais competências. E muitas das vezes, até no trabalho de gestão para a identificação de competências nos tribunais, nós acabamos nos equivocando por erro estratégico. Então, muitas das vezes, nós chegamos em determinado local e falamos: quais são os cursos que vocês imaginam que vocês precisam fazer para aperfeiçoar o trabalho? As pessoas não vão ter muita clareza daquilo. E talvez façam indicações de cursos que não têm qualquer relação com o teu trabalho, e pior do que isso, não tenha relação com as competências que ele precisa desenvolver. Então, talvez nós precisemos mudar as perguntas. Então, no primeiro momento quais são as principais competências que nós entendemos necessárias para o desenvolvimento do trabalho e da equipe? Aí nós vamos elencar. Depois nós vamos trazer para a autoavaliação, que também é uma outra dimensão difícil que nós temos, mas que precisamos estar enfrentando, porque autoavaliar significa que eu posso reconhecer em mim mesmo, né, questões que eu ainda preciso estar aperfeiçoando. Mas socialmente, como colocam toda uma carga de que o magistrado tem que dar conta de tudo, muitas das vezes ele não quer olhar para si, porque olhar para si significa que talvez ele reconheça que ele precisa sim buscar estratégias para estar aperfeiçoando. E depois de revisitadas as competências que eu imagino que são importantes para o desenvolvimento do trabalho, a partir dali, né, eu vou pensar em que cursos de formação eu vou oferecer para preencher aquelas lacunas que nós identificamos como
competências que ainda não foram desenvolvidas. Isso faz com que as formações elas passem a ter maior credibilidade, né, e maior importância no espaço do trabalho, e nós vamos começar a perceber que aquilo ali não é colocado para nós como instrumento de punição, mas sim como instrumento de colaboração. Então, romper com esse estigma de que a avaliação é punição é uma outra premissa nossa. E uma vantagem que nós temos, inclusive, é que nós atuamos na formação profissional e nós não precisamos estar ranqueando nada nem ninguém. Porque é muito ruim se nós temos que, ao final de uma formação, dizer fulano passou em primeiro, ciclano em segundo, beltrano em terceiro. Então, a nossa prerrogativa é de quê? Um trabalho em colaboração. Então, uma segunda vantagem que nós temos do trabalho em serviço é exatamente não ter que cuidar da dimensão da avaliação somativa, da anotação, da prova, e sim no sentido de buscar com que todos tenham o alinhamento mínimo necessário para o desenvolvimento daquilo que nós havíamos apregoado. Então, no contexto geral, a formação de formadores tem o intuito de aproximar o magistrado do desenvolvimento de competências que sejam significativas. A maior parte das competências que nós identificamos como necessárias são competências de média e alta complexidade, por isso a importância da inclusão dos métodos ativos, entendendo sempre que o espaço de sala de aula, feito com seriedade, com planejamento, com a utilização de métodos e técnicas, apoio da equipe da escola que vai estar ali atuando contigo nesta formação, seguramente as chances de nós oferirmos sucesso elas são as melhores, e nós já começamos a perceber de fato, uma melhoria no âmbito do Poder Judiciário a partir do aperfeiçoamento e da formação dos nossos formadores. E que isso, claro, é um desdobramento de médio e longo prazo, não é de agora. Aproveito, inclusive, para citar o grande legado que o nosso saudoso desembargador Eládio nos deixou, que é um dos grandes percussores da formação de magistrados no país e que seguramente todo o seu esforço está sendo levado em consideração e já está fazendo a diferença na prestação jurisdicional a partir do aperfeiçoamento da formação dos magistrados, né, que, enfim, a Infam, a Ismages e nós envidamos esforços e convidamos todos e todas vocês, né, para estarmos enfrentando esses problemas juntos. Nada é fácil de resolvido, seja o empenho de vocês, seja um esforço hercúleo, seja a predisposição para estar encarando o novo. Tá? Lembrando que nós não controlamos todas as variáveis, dificilmente vamos controlá-las, mas no espaço de sala de aula, atuando com ética, respeito e humanidade, seguramente todas essas variáveis elas estarão de forma muito tranquila, controladas, e o trabalho ele vai estar sempre, enfim, em busca no sentido de fazer com que as pessoas se sintam pertencentes daquilo. Então, convido a todos e todas para estarem fazendo os nossos cursos de formação, estamos sempre à disposição, a escola está cada vez mais fortalecida a partir das gestões que percebem a importância da educação, que entendem a importância da escola, e é nesse sentido que nós vamos estar sempre buscando, aperfeiçoar sempre e entender que nós não estamos aqui para competir com nada nem com ninguém, nós estamos aqui única e exclusivamente para colaborar, e em todo o processo de ensino-aprendizagem nós mais aprendemos do que ensinamos. Então essa é uma outra máxima que até o nosso trabalho de vivência tem nos ensinado a cada dia. Então, um sucesso enorme no trabalho de vocês, tá bem? Um beijo grande no coração de cada um e de cada uma, e estaremos sempre aqui à disposição.